Fala, meu povo! Tudo certinho aí? A gente tem que conversar. Seguinte, primeira coisa, eu selecionei mais de 40 perguntas, então o vídeo hoje tende a ficar longo, mas eu vou responder mais curtinho do que ficar dando palestra para vocês sobre tudo. Segunda coisa, nada não. Não sei se vocês viram alguma coisa no meu Instagram. Bonitão, hein? Mas é bonita mesmo. Pô, muito obrigado, Stanley. Essa aqui é de graça, a do Instagram é uma colaboração mesmo, mas muito legal mesmo. Se vocês forem lá no Instagram, vocês vão ver um quiz sobre Messi. Vão lá para vocês tentar acertar 5 perguntinhas sobre o Messi e eu mostrando as garrafinhas que eu ganhei. E eu vou fazer uma coisa confiando em vocês. Porque é o seguinte, semana passada eu mostrei esses livros aqui atrás e tal, dedicatória do Ferran Soriano num livro A Bola Não Entra Por Acaso, tá no Becker Responde de sábado. Eu não mostrei isso daqui, tinha esquecido. Isso daqui é um álbum de figurinha do Coisas Lindas, que era o time que eu jogava na Copa CESP, que é a Copa da Imprensa de São Paulo, entre 2011 e 2014, da Rádio Globo CBN. Tem uma galera aqui que eu acho que vocês não vão conhecer, porque não chegou aí pro ar, de produção e tal, mas tem muita gente conhecida, e eu vou mostrar para vocês agora. Por que eu quero que vocês me ajudem? Porque eu podia mostrar isso no final do vídeo, dependendo de quantos likes, em algum momento do vídeo, para dar engajamento. Eu vou ser honesto, eu vou mostrar agora e eu vou confiar que vocês vão ajudar a dar like aqui nesse vídeo, comentar falando o que vocês acharam do álbum de figurinhas aqui. Ou seja, eu tô poupando o trabalho do cara que deixa a minutagem e de vocês também de ficar procurando isso depois. Então vamos lá. Alguns nomes por aqui. Olha o Gustavo Zupac, aqui, hoje na ESPN. Tem o Leandro Mota, tem o André Sanches, que ainda está na CBN. Pô, se eu ficar mostrando, eu não consigo ver muito bem. O Thiago Matheus está aqui. O Morcegão, Márcio Ramos. Olha o Henrique Guidi, que até outro dia estava no Grupo Globo. Aqui o Roberto Liog, que também ficou bastante tempo no Rádio Globo CBN. Virando página, o Rafael Prats, está na ESPN hoje. O Marco Zani. Olha o Mário Marra aqui. Mário Marra e eu dividimos apartamento entre 2011 e 2012. Moramos juntos. O Oscar Ulisses, o Fabiano Fará, trabalhou, bom, o pessoal de Santos conhece muito bem, não, super especialista em Santos, trabalhou no clube. Eu, Beckler Bauer, quem mais que tem? Tem o Nonato, também, âncora de rádio tradicionalíssimo do Brasil. Acho que eu cheguei a mostrar o Zani, deixa eu ver se tem mais gente aqui que vocês vão conhecer. Oswaldo Pascoal, hoje também do Grupo Disney, foi meu chefe na Rádio Globo. Aqui o Marcelo Gomes, narra tudo que vier pela frente, é um baita narrador e tá narrando o NBA, né, se eu não estou enganado. Aqui o Devinha, que deixou a gente no acidente da Chape, estava naquele avião. Jesse Nascimento. O Marquesan, gente boníssima. O Léo Stamilo, trabalhou no Twitter Brasil. O Paulo Massini, também, torcida do Palmeiras, certamente vai conhecer. Bom, e todas as outras torcidas também. O Massini é um cara bastante conhecido e ótimo. Quem que ainda tem aqui? Aqui ainda tem, bom, ainda tem a Maíra Siqueira e a Paula Abbe, que hoje não estão na frente dos microfones e tal. Eram as duas e depois ainda veio a Ana Thaís, as mulheres da equipe. A Ana Thaís foi repórter nossa lá na Rádio Globo. De 2012 eu saí em 2014 e a Ana Thaís ainda estava, depois de ser comentarista. O Silva Júnior, também vou conhecer bastante, de Focus Esportes e tal. E depois de Rádio Bandeirantes, se não me engano que ele está agora. E aqui ainda tem o Adalberto Piotto, que foi a âncora da CBN bastante tempo. Então tá mostrado para vocês. A nossa tabela era Coisas Lindas contra Sport TV, contra Blue TV, contra Marca. Do Sport TV a gente perdeu. A gente ganhou do Marca, eu lembro que foi 3-2, eu acho, eu fiz 2 gols. E do Blue TV a gente ganhou com facilidade. Acho que a gente passou bem. Aí nas oitavas de final a gente pegou o Lance e perdeu. O Lance tinha um baita time naquela época e a gente acabou sendo eliminado. Enfim, 4 minutos já de vídeo, não respondi nenhuma pergunta, mas mostrei mais uma curiosidade para vocês. Fala aí se vocês conheciam todo mundo, enfim, o que vocês quiserem. Começar com uma pergunta do Vino Ensimple. O Roberto Del Rio, o dono desse perfil. Se vocês querem entender alguma coisa de vinho, chama vino.ensimple. Ele explica de uma forma muito fácil. Eu sigo por conta disso. Se eu não me engano, o Roberto é casado com uma brasileira, inclusive. Está perguntando como você vê o Atlético esse ano. Eu não sei se está perguntando do Galo, de algum outro, o Atlético, acho que não é, porque não tem um H, ou o Atlético de Madrid. Mas se eu não me engano, o Roberto é chileno. O Atlético Mineiro, eu vejo com um time de potencial, né? Acho que o Cuca
pode fazer os jogadores que estavam no ano passado render mais, alguns que chegaram também. A chegada do Júnior Santos, por exemplo, acho que é boa. Não sei se supre totalmente a saída do Paulinho, mas acho que é boa. E eu acho que o reposicionamento do Scarpa, o Atlético vai ganhar um reforço, porque o Scarpa de ponta, de ala na temporada passada eu entendia muito pouco. Ele jogando mais perto do Hulk, eu acho que o time vai melhorar. Vamos ver o desenvolvimento desse time. Tem muito para desenvolver o Atlético, tem muito para melhorar em relação ao ano passado, porque terminou o ano derretido. Vamos ver se vai melhorar ou não. Outra coisa que eu não falei, por que eu tô meio de lado? Eu tô com as pernas em cima da cama, corri 12 quilômetros hoje e pernas pro alto para recuperar, então vou ficar meio assim também. Cá entre nós, sexta-feira, folga, faço o que eu quiser, o vídeo é meu. Espero que vocês não se incomodem de eu ficar de ladinho. Vocês já ficaram de ladinho hoje? Ian Azevedo mandou 2. Fala, MB, como foi a punição aos boixunões? Individual ou alguns ainda entram no estádio? Só uma coisa que eu não sei se você, Ian, tá fazendo aqui a confusão ou não. Me parece pela pergunta que não. Atualmente, a torcida organizada do Barcelona, as organizadas estão punidas, mas não os boixunões. Os boixunões estão banidos há mais de 20 anos pelas ideologias, a violência que eles promoviam, dentro e fora do estádio. Chegou a ter briga com morte num jogo contra o Espanhol, ameaças a presidente, ao João Laporta, inclusive lá em 2003. Estão banidos há muito tempo. Eles não entram, não sei que o cara compre o ingresso, não com o nome dele, porque não pode, que alguém compre para ele, que ele vai, que não peça lá na hora e tal, ele acaba entrando. E muitas vezes fora de Barcelona, porque tem uma fiscalização mais difícil, eles acabam conseguindo. Mas eles, como organização e tal, não entram no estádio, não. Agora, ainda não existe em estádio de futebol você conseguir barrar uma pessoa. Estão colocando reconhecimento facial no Brasil, né? Isso na Europa ainda não tem. Para barrar aquele rosto de entrar no estádio, isso ainda não tem. Então, individualmente, alguns ainda conseguem se infiltrar. O problema com a torcida do Barcelona agora é uma multa de 20 mil euros que o Barcelona quer que a torcida pague, porque o clube foi punido por cânticos ofensivos da torcida em 20 mil euros. E cá entre nós, eu acho que isso tinha que ser resolvido, tá? O ambiente está frio no estádio, precisa melhorar. O Barcelona na reta final vai precisar que o fator casa, que já não é a sua casa, é Montjuic, faça alguma diferença, e sem a torcida vai ficar muito difícil. Cara, 20 mil euros. Tudo bem o Barcelona querer colocar ordem na casa, mas vai precisar da torcida. E uma outra do Ian Azevedo 25. Fala, MB, o que acha do programa Tiringuito? Como é a audiência dele? Abraços. Eu acho que ainda tem uma audiência muito boa. Eu mudei em 2015, ele tinha sido antes Ponto Pelota, tinha passado para Tiringuito e era ainda um estourão. Foi perdendo um pouco. É um programa mais para ser tratado como entretenimento que como um programa jornalístico de análise, não é um programa para ser 100% sério, não é para levar aquilo ali tudo a sério. Eu acho que muitas vezes é danoso ao futebol espanhol pela agressividade dos debates. Acho os debates muito agressivos, muito violentos. A forma com que eles tratam o futebol eu não gosto. De vez em quando eles têm alguma informação ali. E é um programa que é, neste momento, acho que pouco levado a sério por quem consome mais do que aquilo. Quem consome mais do que só o Tiringuito vem em outros lugares mais informação, mais séria, mais ponderada do que no Tiringuito. Tem pessoas ali que eu gosto. Inclusive o José Pedrerol, o apresentador, foi a primeira pessoa quando eu cheguei em Barcelona me chamou para jantar, para me apresentar um pouco como que funcionavam as coisas por ali e tal. E depois tem bastante gente no Tiringuito que eu tenho bom contato. O Diego, por exemplo, que fala de futebol internacional, é muito bom. O José Álvares, que cobre Barcelona, gente boa pra caramba e tal. Então não é pelas pessoas, tá? É pelo perfil de jornalismo que se faz, e eu não gosto. Eu acho que já deu uma queda em popularidade, em repercussão também. Então acho que basicamente é isso, mas não é para ser levado tanto a sério. Acho que é mais um entretenimento, só que eu acho que é um entretenimento muito violento, por assim dizer. Tem uma aqui do Biel Underline. Qual foi sua sensação na narração do Jorge Igor no gol do Rafinha contra o Benfica? Eu não vi. Finalzinho de jogo a gente vai para a área de entrevistas e eu até vou escutando. No Estádio da Luz a gente tinha que dar uma volta relativamente grande. Entre sair do campo, tava tudo molhado, uma chuva araiada do cacete. Então, tinha que atravessar um corredor grande, então eu ainda ia escutando para ser tipo rádio, né? Saber se estava acontecendo alguma coisa e tal. Mas eu já estava negociando as entrevistas. Então eu já tinha tirado o fone de ouvido e tal para conversar com as pessoas ali perto. Então eu não ouvi a narração do Jorge no quinto gol do Barça. Eu tinha um monitor lá já na sala, na área de entrevistas, e eu assisti por ali. E depois, já acho que no outro dia, assim, que eu fui ver uma narração dessas muito emotivas do Jorge, né? E que realmente transmite toda a emoção que aquele lance merecia. Eu só acho que foi um jogo ruim. Eu não sei nem se o Jorge fala na narração que foi um jogaço e tal. Acho que no calor ali, realmente, por um 5-4 ou 50 no segundo tempo, tem isso. Tecnicamente, quando você analisa com calma,
O que não é o papel de um narrador fazer aos 50 do segundo tempo num 4-4, não é o papel. Mas quando você vai analisar com calma, você fala, pô, caramba, é um jogo cheio de erros. Mas a narração dele foi bem legal. O Jorge, o André também, né? Assim, os dois e alguns outros no Brasil, quando a bola quica, eles aproveitam muito bem. Sabem narrar, transmitir emoção, passar aquilo ali muito bem. Eu acho que ele fez isso bem nesse jogo. Laerson, com muitos pontos. Cada letra ele colocou um ponto entre elas. Por que o Barcelona coloca a cláusula de 1 bi nos seus jogadores? Para não perder, para não correr o risco de alguém pagar a cláusula, né? Como o Paris Saint-Germain pagou do Neymar. Então, basicamente, na Espanha, eu acho que é obrigatório ter cláusula, se eu não estou enganado, é obrigatório. Então, já que você é obrigado, mas você quer dar uma escapada e fazer como nos outros países que são obrigados a negociar, se quiserem tirar um jogador do seu time, coloca de 1 bilhão que aí ninguém paga. Aí, na hora de comprar, pô, a gente quer comprar o Lamine Yamal, a cláusula é de 1 bilhão, então vai pagar. Pô, e se a gente oferecer 300 milhões? Aí você já começa a pensar e tal. Acho que vai por aí. Reveli Barbosa. Essa tatuagem no seu braço tem alguma coisa a ver com Barcelona? Essa daqui, né? Essa daqui é o hino do clube, né? Todos unidos sem força. E essa daqui também. Isso daqui são as coordenadas do Arco do Triunfo. Isso aqui é basicamente um globo. Isso daqui são as coordenadas do Arco do Triunfo de Barcelona. As duas têm a ver, uma com o Barça e outra com a cidade de Barcelona. Aliás, a cidade de Barcelona não é chamada de Barça. Tem muita gente que fala, pô, eu vou pra Barça. Barça é o time de futebol. A cidade é Barcelona ou Barna, que é o diminutivo. Ou Barcino, que é o nome que ela tinha na época dos romanos. Uma informação aí pra vocês. Evair 380. Neymar tem espaço no Barcelona daqui a 6 meses? Vai depender do quanto ele jogar e da qualidade que ele jogar. Aí ele pode ter espaço no Barcelona e em qualquer time da Europa. A forma com que o Barcelona joga hoje não é compatível com o Neymar, por melhor que o Neymar seja. O que não quer dizer que se o Neymar fisicamente estiver bem, jogar todos os jogos e tecnicamente mostrar, eu acho que no primeiro jogo eu assisti o Santos contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele mostrou mais do que eu esperava, tá? Assim, bem mais do que eu esperava. Para um cara que estava tanto tempo fora, com uma lesão tão séria, e depois do que o Jorge Jesus tenha dito o que disse, eu esperava muito menos do Neymar, muito. Conseguiu mudança de ritmo, mudança de direção, buscar a bola em vários pontos do campo. Sem a bola ajudou menos, mas também assim, o Botafogo de Ribeirão Preto basicamente era bola longa, então ele não tinha que recompor tanto defensivamente, era um jogo mais de lá e cá, quase que só de lá, né? O Botafogo ainda fez um gol, mas o Santos basicamente ficou mais com a bola. Então eu esperava bem menos dele, tá? Assim, gostei da primeira impressão que deixou. Para poder jogar ou no Barcelona ou em qualquer outro, vamos ver a sequência. Que o Neymar possa fazer 45 bons minutos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ninguém duvida. Então foi melhor do que eu esperava, mas cá entre nós é o que se espera do Neymar. É o que se pode, né, assim, fisicamente bem, que tecnicamente ele possa apresentar aquilo. A questão é continuidade. Vamos ver, se ele tiver continuidade, acho que ele pode ter espaço em qualquer time da Europa. Aí é questão de encaixe. Se você vai mudar a forma do seu time jogar, se você vai utilizar ele como uma peça da forma como você já joga, como o Barcelona joga hoje, com os atacantes recebendo pouco no pé e muito na frente, com muita intensidade para correr e tal, o Neymar teria que ser mais um meio-campista. Teria que ser mais um Fermin, Dani Olmo, Pedri, o 10 do time. Que também precisa fazer muito trabalho sem bola e ele faz menos, mas pode ajudar. Então teria que adaptar alguma coisa no time para ele. Hoje não é simplesmente uma peça de chegar e colocar, entendeu? No Barcelona. Teria que adaptar alguma coisa. Agora, antes de responder essa pergunta, tem que ver. Tem que ver o Neymar por 6 meses. Davi Sandantônio. É com D mesmo, Sandantônio. O que acha do Baldé e a sua participação nos últimos jogos? Tá melhorando muito. Eu achava o Baldé um lateral de velocidade. Corrida ele ia muito bem. Tá melhorando passes, saída do campo de defesa também, saída de bola, ou em passes ou em condução, tá fazendo bem. Acho que os cruzamentos ainda precisam melhorar. Quando chega na linha de fundo, tem pouco percentual de cruzamentos muito precisos para a área. Defensivamente está muito mais atento. Eu achava ele meio relapso na defesa. É um jogador praticamente como todos que está evoluindo com o Hans Flick, né? Tá dosando bem o Hans Flick os minutos dele, pela lesão que tinha tido e também porque ele é um desses que não pode machucar, porque não tem outro. A diferença dele para o Gerard Martin é imensa. Quase que melhor colocar outro do que o Gerard Martin em um jogo muito importante se machucar.
Então tem que ser um jogador muito cuidado e que eu acho que está evoluindo bem. O passe que ele dá para o Ferran, por exemplo, contra o Valência é muito bom, passe em profundidade, é uma característica que ele não tinha. Parece que é um jogador em ascensão. Vamos ver. Mas o que eu achava do Baldé em setembro e o que eu acho dele agora em fevereiro já é bem diferente. Acho que é um jogador que está melhorando bastante. Pô, tem uma pergunta aqui do Sanzin. Depois eu acho que são 2 underlines que eu acho que é boa. Para que serve exame médico para assinar contrato com jogadores? Alguns assinam mesmo machucados? Abraços. Serve para você ver se aquela lesão que o cara tem, se ela está sendo tratada e se ele está no processo de melhorar. Então, se ele tiver machucado, ainda assim ele pode assinar, se os médicos entenderem que é uma lesão que está sendo bem tratada, está cicatrizando bem, o processo depois regenerativo, como que vai acontecer. Serve para detectar alguma coisa que possa existir no organismo, problema de coração, algum problema de, sei lá, de ligamento, de muscular, qualquer tipo de propensão a uma lesão ou a uma enfermidade, a uma doença, né? De vez em quando descobrem nesses exames médicos, tanto de contratação de jogador, como quando eles voltam de férias em pré-temporada, problemas cardíacos, por exemplo. Que mais que serve? Para você ver o nível físico do jogador naquele momento, se ele está voltando, percentual de gordura, nível muscular e tal, para ver qual é o tipo de trabalho que vai ter que ser feito com ele. Serve para seguradoras também. Quando o jogador assina com o clube é feito um seguro, você precisa passar aquelas informações para a seguradora para determinar o valor da pólice, né, do jogador. Então serve para tudo isso. 4 Lumar. Qual foi o placar do Barcelona mais injusto nos últimos jogos? A derrota para o Atlético de Madrid, né? Derrota para o Atlético de Madrid, o 2-1, era para ser um jogo de 5-2. Imaginando que o Atlético de Madrid, das 3 que teve, ele teve 3, que ele guardasse 2. Esse aproveitamento de 60%. Se o Barcelona tivesse tido um aproveitamento de 50%, era para ter sido um 4-2 para o Barça, pelo menos. Então, pela importância do jogo, pelo que foi o jogo, para mim foi o placar mais injusto das últimas semanas. Félix Gustavo. Palmeiras de olho no Vitor Roque. O que acha da possível volta dele para o futebol brasileiro? Então, a informação que eu tenho é que nada mudou, que o Vitor Roque pretende permanecer no Betis. Embora o Betis tenha contratado mais um atacante agora na janela de inverno, o que pode tirar um pouco de espaço do Vitor Roque. A última partida eu já vi que ele não foi titular. Foi titular durante todo janeiro, praticamente todas as partidas ele começou jogando, teve um aproveitamento razoável apenas, e o Bakambu já foi titular na última partida e chegou mais um jogador. Então vamos ver qual que vai ser o aproveitamento dele na segunda parte da temporada. Mas o desejo dele é de ficar, até onde eu sei. Também passou por um problema pessoal complicado, né, de separação, isso acaba afetando também. A volta dele para o Brasil eu não vejo com bons olhos, tá? Para um jogador bater na Europa, passar pelo Barcelona quase não jogar, ter uma boa sequência como teve no Betis e não fazer tantos gols assim, não mostrar muita regularidade e voltar para o Brasil, pode ser bom para ele e para o Palmeiras, porque ele pode fazer muitos gols, pode ajudar muito o Palmeiras, é um grande clube, mas pensando que é, por exemplo, voltar para o Brasil, dar um passo atrás, para depois voltar para a Europa pela porta principal, para um grande clube, eu não vejo muito provável que um grande clube apostaria no Vitor de cara. Se ele pode voltar para um clube médio, para um clube menor, mais ou menos para um clube como o Betis, que é um clube médio, ou seja, voltar para o estágio que ele está hoje, e a partir daí se mostrar serviço e para um clube maior. Pelo valor que o Barcelona comprou, se o Palmeiras, por exemplo, comprasse o Vitor Roque por, sei lá, 20 milhões de euros, o Palmeiras, um momento, ia querer recuperar essa grana. E eu acho muito difícil um cara que já bateu na Europa, que voltou, que algum clube europeu invista 25, 30, 35 milhões nele. Então, eu acho que ainda tem que insistir um pouco, tem que melhorar, evoluir, ser mais regular, mas eu não acho que para ele seria bom. A não ser que ele pense em fazer carreira no futebol brasileiro, mas se ele ainda pensa em triunfar em um grande clube da Europa, eu acho que voltar para o Brasil não é bom. Não é uma boa escolha por enquanto. Daqui a pouco, realmente, daqui a final da temporada, daqui a uma temporada e meia, em janeiro do ano que vem, se as coisas não estiverem saindo, voltar para o Brasil. Talvez até no final da temporada para pensar alguma coisa em Copa do Mundo. Né? Não tem um grande centroavante no Brasil. Se ele voltar e fizer um bom ano no Brasil, ele pode fazer números para voltar para ser convocado para a seleção e para a Copa. Aí ele tem que avaliar o que ele vai querer. Eu e Matheus. O Messi e CR7 no auge se encaixariam em Barça e Real Madrid de hoje? Qual se daria melhor? Pô, quando eu peguei essa pergunta, eu não tinha lido no auge. Eu acho que hoje nenhum dos dois jogaria em Barcelona e Real Madrid pela questão física, né? Pela intensidade de jogo que esses dois conseguem oferecer e pelo que já é nível europeu
o que eles apresentam já é pouco de intensidade. Então acho que hoje eles não conseguiriam, até poderiam jogar, não seriam os mesmos de antes, seriam jogadores que precisariam ter todo um esquema em torno deles para render mais ou menos. No auge, claro que jogariam. Pô, no auge, Messi e Cristiano Ronaldo jogam em qualquer time de qualquer era do futebol. São dois dos melhores da história. Então o Messi jogaria no lugar do Lamine, não porque eu acho que daria para jogar os dois juntos, mas acho que o Messi seria o falso 9 desse Barcelona. Rafinha, Messi, Lamine e Yamal. No auge, aquele Messi que fazia 90 gols por ano sendo falso 9, jogaria fácil como falso 9. E o Cristiano Ronaldo jogaria no lugar do Mbappé, como 9 do Real Madrid, podendo colocar o Mbappé pela direita, um pouco mais atrás, e o Vini pela esquerda, ou o Vini um pouco mais atrás, e o Mbappé pela esquerda. Enfim, o Cristiano de 9 e adaptando Mbappé e Vinícius no time, inicialmente, né? Depois, se não tiver encaixe, o Rodrigo, como sempre, se encaixa, é uma peça de melhor encaixe, poderia ganhar uma posição ali. Mas os dois jogariam em Real Madrid e Barcelona fácil, sem nenhuma dúvida. Sai qualquer um para entrar os dois. Eins Endeavor. Eu ainda tentei ler ao contrário para ver se fazia sentido, não fez não. É um nome. Ah, deve ser um nome africano, talvez? Deve ser. Pela forma de escrever. Por que Neymar recebe mais hate dos brasileiros enquanto o resto do mundo ama ele? Cara, eu não. Vamos ver, se o resto do mundo ama o Neymar. Eu acho que futebolisticamente sim, todo mundo. Especialmente os jogadores têm o Neymar muito como referência. O negócio dele simular e dele rolar e tal virou um meme que até hoje as pessoas ainda tem gente que trata o Neymar como um simulador. Eu acho que no Brasil menos, fora do Brasil mais. Ele não saiu bem do Barcelona nem do PSG e naquele momento gerou incômodo. Porque depois, quando passa o tempo e que as feridas se cicatrizam, o torcedor do Barcelona até veria com bons olhos a volta do Neymar, mas ele saiu nível Figo do Barcelona. Porque ele saiu em 2017, a gente está em 2025, depois de quase uma década, todo mundo esquece aquele sentimento inicial. No Brasil, acho que o Neymar se envolve em muitas polêmicas extra-campo, ultimamente até menos, né? Mas ele se posiciona muito sobre muitas coisas, desde política até Big Brother, passando por polêmicas sobre pagamento ou não de imposto e de lago que é feito na casa dele. Eu não estou falando que o Neymar está errado nessas coisas, estou falando que ele está nas polêmicas, né? As polêmicas existem em torno dele. Então isso gera no brasileiro mais ruído em torno do Neymar. E também porque dentro de campo tem isso também, de que se machuca do aniversário da irmã, das festas e tal, que tanto no Brasil como fora isso pega. Talvez a gente seja mais impactado no Brasil do que fora por ser um personagem brasileiro. Então, o fato do Neymar não jogar, das festas, o comportamento extra-campo, por ser um brasileiro, no Brasil se comenta mais. Mas eu acho que ele é muito adorado no Brasil. Pô, tá todo mundo no Brasil muito feliz com a volta do Neymar e com muita expectativa. Assim, claro que vai ter um ou outro hate, mas eu vejo muito mais comentários positivos, a ressonância da volta do Neymar é muito mais positiva do que negativa dentro do Brasil. Até para os rivais, né? Não só para o Santista, evidente. Tô fazendo isso toda hora. Mas até para os rivais, está todo mundo com muita expectativa e querendo que o Neymar dê certo pelo bem dele, da seleção brasileira. Luan Gomes G. Tô com medo do Yamal se tornar um mala igual a Mbappé. Não tá com essa impressão também? Lá no fundo? Pô, não tô. Primeiro que mala igual a Mbappé tem que ver por que o Mbappé é um mala. O Mbappé é um cara muito ambicioso, um cara que quer vencer muito. Eita porra. E eu acho que esses caras muito ambiciosos assim, de vez em quando, eles são um pouco arrogantes mesmo. Não sei se é por isso que você tá chamando ele de mala. Eu não sei se o Lamine Yamal também vai para esse lado. Mas eu tenho medo de um garoto de 17 anos que é uma super estrela, que todo mundo fala que ele é o melhor do mundo. Assim, muita gente fala que ele é o melhor do mundo, especialmente em Barcelona. E é muito normal que o cara não mantenha os pés no chão. Que ele vá viver numa bolha, numa nuvem, que ele fique alucinado com aquilo. Tem que ver como é que o mundo vai girar. O entorno familiar, como é que o clube vai proteger, as amizades dentro do clube, fora do clube, como que vai ser todo o entorno dele para proteger, porque não é fácil. É muito mais fácil se perder do que se manter focado. E no futebol, se você não se mantém focado, rapidinho você é atropelado. Não consegue ter o mesmo nível físico, começa a se machucar demais, os números caem, a cobrança vem, o clube contrata um jogador para te fazer sombra e essa sombra pode te ultrapassar. Então, eu não tenho esse temor que você tem aqui,
de que ele seja um cara arrogante, talvez ruim de grupo, como o Mbappé é visto por algumas pessoas. Esse medo eu não tenho tanto. Eu tenho medo de um garoto de 17 anos ser uma super estrela e o que isso pode fazer na cabeça dele. Eu tenho mais medo disso do que daquilo. Joamp 22 oficial. Quem é o melhor centroavante do mundo neste momento, na sua opinião? Pô, não sei se eu vou lembrar todo mundo, mas para mim é o Harry Kane, porque faz muitos gols, porque dentro da área continua ótimo e porque fora da área é muito útil, muito. É quase jogar com dois, é jogar com um 10 e um 9, o Harry Kane. Então essa capacidade que ele tem de sair da área, de armar jogadas para os companheiros e dentro da área continuar muito letal, é, por exemplo, mais do que o Lewandowski. Porque fora da área não é tão útil como é o Harry Kane, e acho que dentro da área o Harry Kane ainda está no momento melhor do que o Lewandowski, embora os números do Leva sejam melhores nessa temporada. Depois, eu não vou colocar o Haaland, porque o Haaland é ainda fazedor de gols, ainda tem muitos gols, mas acho que ele ajuda pouco em todo o resto do esporte, e já viveu melhores momentos. Não sei quem mais que tá fazendo gol pra cacete aí. Tem o Gyökeres, pode ser, um dos melhores. Eu gosto muito do Isaac, vai ter pergunta aqui do Isaac daqui a pouco. Acho que tá fazendo um papel muito bom no Newcastle. Pensando mais, ó, já falei que o Haaland não, o Arsenal não tem. O Liverpool é o Salah, o melhor que não é um 9. O Manchester United esquece. O Chelsea é com o Palmer, que é o melhor. O Barcelona já falei. O Real Madrid não dá para considerar o Mbappé um 9 assim e tal. Para mim é um dos melhores jogadores do mundo, mas não um 9 puro. Então é isso. Harry Kane, Gyökeres, Isaac, por aí. Isaac mais pela projeção que eu vejo nele, mas também pelo momento. Inc. Luca. O que fez você se apaixonar pelo Barça? Foi inicialmente o Romário, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 94, quando ele vai jogar contra o Uruguai no Maracanã e que tem aquele negócio que o Barcelona liberou o Romário, tá? Eu fiquei muito encantado pela sonoridade de Barcelona. E depois na Copa de 94, eu tinha 7 anos, isso é uma criança burra. O Romário e o Stoichkov foram os principais jogadores e eram do Barcelona, então comecei a gostar muito do Barcelona. E aí depois, quando o Ronaldo foi para lá, ele era o meu grande ídolo de infância, aí mais ainda. Mas foram por esses personagens, assim, esses momentos. Ricardo Caceta. Scheitzer. Acho que é isso. É S-C-H-W-E-I-T-Z-R. Isso certamente é alemão ou algo assim. Ricardo Schwelzer. Tem uma liga melhor para os jogadores que formamos no Brasil? Porque, no geral, elas têm futebol diferente. É verdade, né? As ligas têm características muito diferentes. Um jogo de Bundesliga, um jogo de campeonato italiano não tem nada a ver. Mas a gente também forma jogadores diferentes, né? Eu vou considerar aqui que você está tratando o jogador brasileiro o típico atacante driblador de improviso. Vinícius Júnior, Rodrigo, esse tipo de jogador, né? Jogador que pega a bola e que 1 contra 1 dele é endiabrado. O futebol espanhol para mim é o melhor para esses jogadores. O futebol inglês e alemão tende a ser muito laicar. Futebol inglês, desde a chegada do Guardiola, até menos. Tem muitos times trabalhando um pouco mais, é um jogo um pouquinho mais pausado em alguns momentos. Mas ainda assim, bem menos que o espanhol. E o futebol alemão, você precisa mais correr do que ter o drible curto e tal. Embora, Musiala, Wirtz são jogadores de drible e funcionam muito bem. Mas não é tanto como o espanhol, que os times jogam muito posicionados. Então é muito normal que um time se posicione no ataque, que um time se posicione na defesa, e que a partir daí, ou via passes, ou via dribles, você entre na defesa do adversário. E acho que esse é o melhor cenário para um jogador driblador, que jogue um jogo posicional, por assim dizer, né? Esse jogo com o time todo posicionado na frente é o melhor para um driblador. Na Itália, que ainda tem sistemas defensivos muito bons, o Napoli está indo bem nessa temporada por conta da defesa, a Inter nas 2, 3 últimas temporadas é por conta da defesa, a Juventus, que ganhou 9 campeonatos seguidos, o principal forte da Juventus era a defesa, é mais difícil. É muito físico, é muita cobertura, é muito menos espaço do que existe para jogar. Não que na Espanha tem muito espaço. Olha a dificuldade que foi outro dia para o Barcelona achar um espacinho na defesa do Alavés. O Lamine Yamal teve o maior número de dribles desde o Messi em 2017, 2007, eu acho, 2007. Foram mais de 20 dribles tentados num jogo. Mas eu ainda acho que o futebol espanhol é o melhor para isso. O futebol francês é muito físico, são jogadores muito altos, muito fortes, que normalmente se você dribla a bola passa, você não. Então acho que o futebol espanhol é o que tem o melhor equilíbrio para este tipo de jogador.
driblador 1 contra 1 de improviso. Porque o futebol brasileiro forma Vinícius, mas também forma Casemiro, também forma Rafinha e forma Thiago Silva, né? Então tem muitos perfis de brasileiros formados. Caio Lombardi. Tem alguma coisa que te deixa nervoso? Como você lida? Coisa número 1, fome. Fome me deixa nervoso. Lido comendo, né? E depois peço desculpa. Mas eu acho que falta de reciprocidade me deixa irritado e chateado. Quando fazem alguma coisa comigo que eu não faria, eu normalmente tendo a não gostar. Porque eu tenho muito claro pra mim, meio que certo e errado, eu posso estar errado sobre isso, mas coisas que eu faria e que eu não faria jamais. E quando alguém faz isso, algo que eu não faria jamais, que eu não aceitaria, isso me deixa muito irritado. Muito irritado. Então, e como que eu lido? Pessimamente, porque eu tenho muita dificuldade de aceitar que alguém faça comigo alguma coisa que eu não faria com essa pessoa. Então, acho que é isso, falta de reciprocidade. Vitor Samuel 1. MB, o CR7 diz ser completo por fazer gol com a perna esquerda, de cabeça, etc. Mas não acha que ele está mais para um atacante completo? Ele ainda falou que, seguindo esses critérios, um zagueiro jamais seria um jogador completo. Tá partindo da premissa que um atacante tem mais relevância para o jogo do que os outros. E ele é um atacante completo, sim. O Cristiano faz tudo muito bem. Muito bem. Tudo que ele falou é verdade, tirando o fato de ser o melhor jogador. Primeiro, tirando o fato de ser o mais completo, ele não é o mais completo e nem o melhor jogador da história. Fred Beckler, de terça-feira, vai falar sobre isso. A gente evitou por muito tempo um tema Messi contra Cristiano Ronaldo. Porque é apelativo quase. Né? Assim, todo mundo já deu a sua, todo mundo já sabe quem prefere, todo mundo já tem a sua opinião formada sobre qual dos dois é melhor. Então, assim, é simplesmente a gente opinar sobre uma coisa que todo mundo opina há 20 anos, 2 décadas. Então a gente sempre achou que é meio um bait para as pessoas, assim, sabe? É um tema que as pessoas até gostam, mas a gente falou, pô, esse tema não é atual, ele não é necessário. Até que quando o Cristiano fala que é o melhor da história, a gente fala, pô, então peraí, vamos explicar melhor da história. Então a gente fez finalmente um episódio de melhor da história. E não é pra gente debater quem é o melhor da história. Vocês vão assistir na próxima terça-feira, 11 da manhã. Mas é para analisar os argumentos do Cristiano, se eles estão certos ou não, já digo para vocês que não, e a gente vai mostrar isso, e também o que tem por trás da fala dele, né, o que tem por trás da personalidade do Cristiano, do desejo daquela fala, o que aquela fala representa de dizer que é o melhor da história. Então, terça-feira, tem um programa de quase 40 minutos, Fred Beckler explicando isso. Fiquem ligados. Gui H. Farias. Estou procurando ser mais analítico quando assisto jogos. Tem alguma dica, Marcelito? Tenta assistir pensando o que esse time está querendo fazer. Por que os atacantes estão lá na frente marcando os zagueiros? Pô, estão só os atacantes? Os meio-campistas também estão marcando os meio-campistas do time adversário? Ou tem 2, 3 atacantes marcando a saída de bola e com 2 passes o meio-campista do adversário já consegue correr? Então essa marcação está sendo bem feita lá na frente? E se não está marcando lá na frente, se está marcando atrás? Por que quer marcar atrás? Porque se você marca lá na frente, você vai dar espaço para outro time correr. Por que esse time está dando chutão? Por que não está saindo tocando? Por que a bola está indo mais para a esquerda e não para a direita? Começa a se perguntar durante o jogo e tentar entender por que eles estão fazendo aquilo. Um técnico de futebol, quando ele vai colocar o seu time em campo, ele tem uma tática, ele tem as intenções do que ele vai fazer. Atacando e defendendo. É muito importante analisar as 2 fases do jogo, por assim dizer. Então, assista os jogos tentando ver as intenções. É o que eu faço. Assim, pô, deixa eu ver como que esse time quer marcar o Manchester City. Como que esse time quer contra-atacar o Manchester City. Será que o Manchester City vai atacar igual? Por que o Guardiola colocou esse e não aquele jogador? E por aí vai. Acho que assim talvez você consiga ter um bom ponto de partida. Wendiro Vieira. Gosto muito do Isaac, bem fisicamente. Acha que ele encaixaria no nosso Barção? Manda salve. Salve. Wendairo, porque é com Y. Wendraio. Caramba, é Wendraio. É porque é D-R-Y-O. Salve. Sorte. Sim, acho que encaixaria muito bem. Porque é um atacante de boa presença de área, que sabe jogar de costas, fazer pivô, bola aérea, mas também sabe se movimentar. Então, nesse ataque do Barcelona, que móvel se dá tão bem,
de que o atacante sai, abre espaços e tal, o Isaac acho que iria muito bem. O Lewandowski recentemente tem feito um pouco mais de gols, mas eu acho que ele tem 2 jogos que ele contribui muito bem saindo da área. Contra a Atalanta, que ele sai da área, puxa um zagueiro, sai da área, sai bastante da área, né, lá no meio campo, mas que ele puxa um zagueiro, domina e dá um passe pro Rafinha, dá assistência pro Lamine, e contra o Real Madrid aquela assistência pro Lamine também. Então, nesse momento, um atacante que se movimente e que faça os outros jogarem vai ajudar muito esse time. O Lewandowski de vez em quando faz isso. O Isaac acho que poderia fazer mais, além de ainda ser um híbrido entre Lewandowski e Ferran, né? Ainda pode ser um jogador de bola no espaço, de bola na frente, de puxar a marcação para outros também, coisa que o Leva já faz muito menos. Então, sim, seria uma muito boa para o Barça. Matheus X Barbosa. Times mais ofensivos, dominantes, em fases ruins, é mais difícil de sair. Outros vão no físico, Parque de Buzz e tal. Sim, eu entendi que você diminuiu bastante a pergunta aqui para ela caber, né? Mas basicamente, numa fase ruim, é mais difícil um time propositivo se dar bem do que um time mais defensivo sair daquela fase ruim. E é porque basicamente construir é mais difícil que destruir no futebol. Então, se você se sente confortável jogando atrás, contra-ataque, bola para um atacante resolver, você tem um jogo menos complexo com a bola, e se você está se defendendo bem, você está mais perto de ganhar do que se você precisa fazer muitas coisas para construir. E se você precisa fazer muitas coisas para construir, e seus jogadores não estão bem, você não está numa fase tão confiante, você vai errar muito, basicamente você vai dar chance para o adversário, você vai dar mais chance para o adversário do que você vai ter, é assim mais difícil sair daquela fase. Então, o jogo rudimentar, a curto, não que se defender seja rudimentar, tá? Mas um time menos trabalhado para ter a bola, a curto prazo, pode funcionar melhor do que você ter um jogo pautado em fazer muitas coisas com a bola no pé e envolver muito o adversário. Este segundo jogo que eu falei, esse jogo mais propositivo, ele precisa de melhores jogadores, melhor entendimento, melhor encaixe. E se tudo isso dá certo, você muito provavelmente vai ser favorito a maioria das partidas e dos campeonatos. Se tudo isso não dá certo, você vai ser presa fácil. Então, para fazer um jogo com bola no pé, bem jogado, muito atrativo, é preciso de muita coragem. De jogar futebol é preciso de coragem. Ou então, ficar na defesa, se defender, chutão, vamos ver o que acontece, bola parada. Para quem não tem tanta bola, pode ser uma alternativa para sobreviver. Ó, tem 2 perguntas aqui que eu vou falar com vocês um pouco de vida pessoal. Do Júlio D.P. Fonseca, como está a sua saúde mental? E do Gabriel Horta Sai. A primeira do Júlio é como está a sua saúde mensal. Tá vendo? Não tá tão boa assim, mental. Mas esse mês especialmente. E a do Gabriel, porque voltou pro Brasil. O bloco com o Fred não é o mesmo só com ele. É verdade, não um Beckler e Fred, um Fred Beckler explicam sem Beckler, é um vídeo do canal do Fred. É porque na semana passada ele fez um vídeo sozinho, porque eu tava aqui no Brasil. Estou aqui no Brasil ainda e não podia. Gente, eu vim pro Brasil por um problema familiar. O meu irmão, que eu já falei com vocês aqui em um vídeo, ele tá com um câncer terminal e ele tá nos seus últimos dias de vida. Então eu vim para passar 2 semanas, porque a qualquer momento poderia acontecer. Ainda não aconteceu, mas é iminente, ele já não tem mais nenhum tipo de resposta, por assim dizer. E eu vim para me despedir dele, para ficar um pouco com minha mãe, com minha família, para dar um pouco de suporte familiar. Eu sempre falo, eu não sei fazer nada, eu só sei estar. Então eu fico aqui meio que tentando marcar presença. E também para eu ter um momento de tocar no meu irmão a última vez. Então foi isso. Eu esperava que fosse acontecer, que teria um velório, uma cerimônia e tal. Não aconteceu, infelizmente para mim. Eu gostaria muito de participar e estar com o restante dos meus familiares, por mais que seja um momento chato ou difícil. Mas eu tenho que voltar para Barcelona amanhã. Estou gravando isso na sexta. No sábado eu volto, porque tem cobertura, porque a vida tem que continuar. E quando isso acontecer, eu vou estar longe. E aí eu acho que... Eu não estou triste, tá? Esses dias aqui. Minha saúde mental tá boa. Tá tudo bem, estou com minha família, fiquei bastante em casa, aproveitei bem aqui o pessoal. Mas quando eu voltar e eu estiver longe nesse momento, para mim vai ser bem duro. Vai ser muito, muito chato, porque eu queria estar com eles. Mas eu voltei por isso. Passei 2 semanas aqui dando e recebendo um apoio familiar, porque também para mim o final de ano foi pesadíssimo por todo o furacão que me veio em cima de mim. Então eu precisava dar e receber esse apoio, e recebi, foi excelente. Volto mais recarregado. Mas foi por isso.
Tá? Então, muito obrigado para todo mundo que mandou e está mandando mensagem ainda. Eu não tinha falado tão abertamente ainda o que é, simplesmente porque não. Mas agora eu decidi porque sim, falar. Essa porta aqui também está incomodando. Mas decidi por que falar. Então, muito obrigado para quem mandou, se preocupou e tal. E é isso. É uma pena, mas é a vida. Foram 2 anos de luta do rei e do meu irmão. E nos ensinou muito esse processo dele. E a gente teve tempo de se despedir. Eu vim bastante no Brasil nesse tempo para estar com ele, enquanto ele ainda tinha lucidez e tempo de qualidade com ele. Então, fizemos o que foi possível e faz parte da vida, né? A morte faz parte da vida, felizmente. Leonardo CRA7. É engraçado que eu passo de um puta momento pessoal para... Leva foi banco em muitos jogos, o Barça goleou. Estilo de jogo ou má pontaria? Eu acho que tem mais a ver com os adversários e como o Hans Flick prepara bem jogos específicos, assim, como ele sabe o que aquele jogo vai pedir e que aquele jogo, se o Lewandowski descansar, de outra forma as coisas podem sair muito bem. Eu ainda não acho que um jogo muito duro, muito difícil, é melhor começar com o Ferran que com o Lewandowski. Foi 5-1 no Mallorca, 7-1 e 5-0 no Valência, e teve mais alguma goleada que foi sem o Lewandowski, né? Acho que contra o Betis, 5-1, que nem foi com o Ferran, foi com o Dani Olmo de falso 9. Então, em alguns jogos funcionou. Eu ainda acho que não é a bola de segurança do Barcelona, que o time não está pronto e não tem um jogador muito confiável, por mais que o Ferran já tenha 10 gols na temporada, eu não acho ele confiável. Para mudar o estilo de jogo, não ter uma referência, ter um atacante assim, especialmente contra defesas muito fechadas. Agora, que o Leva realmente, por mais que já tenha 30 gols na temporada, eu acho que ainda muitos pontos ficaram pelo caminho. Por maus dias do Lewandowski, que é normal no atacante de 36 anos, eu também acho. Mas eu acho que o time não está pronto para mudar a forma de jogar e passar a jogar num jogo sem um 9, mais móvel, todos os dias, dependendo do adversário, das características que o jogo apresentar, sim. E eu acho que o Hans Flick, a comissão técnica dele, leem muito bem esse perfil de jogos para tirar o Lewandowski. 29, Paulo Santos. Salve, MB. Abraços, cruzeirense do Rio de Janeiro. Você acha que Tony Fernandes pode ter chance no prof? Não como, né? Era profissional. Acho sim. Ele é considerado... Eu não vi jogar, tá? Eu vi os famosos highlights que tem dele de futebol de base. Mas o que se fala em Barcelona é que ele é um cara muito, muito bom. Desses que com 16 anos já é capaz de fazer estreia no time profissional e que daqui a alguns anos vai estar lá em cima. Tratado como uma dessas joias. Como tantas que já foram tratadas e não apareceram. Mas acho que sim, daqui a pouco ele pode ajudar. Vamos ver como é que o mundo vai girar para ele. Também não é um fenômeno Lamine, mas se ele for um Firmin, daqui a 5 anos ele estiver no time profissional jogando, já tá bom. Luiz Henrique sem nenhuma vogal depois do Luiz. É Luiz e depois é só consoantes que formam alguma coisa parecida com Henrique. Atlético de Madrid tem chances reais de vencer a La Liga? Tem. Porque se vencer nesse sábado, assume a liderança. Já tem uma vitória sobre o Barcelona, o que quer dizer, se eles empatarem no segundo turno e depois empatarem em número de pontos, o Atlético de Madrid fica à frente do Barça, pelo confronto direto. E dos três é quem tem o elenco mais equilibrado. Mais opções, se defende muito bem, jogadores que vêm do banco de reserva decidem muitos jogos, então é sim um fortíssimo candidato a vencer a Liga. Dani Santos, muitos S's. Beckler, por que você é tão pessimista em relação ao Barcelona? É o clássico, você sempre aposta no Real. Não é verdade. Nos últimos eu falei que goleada iria me surpreender e o Barcelona goleou os dois. Assim, ultimamente o Barcelona vem passando por uma má fase, né? Assim, desde 2020 para cá, a fase é muito ruim. Está saindo dessa má fase, tanto institucionalmente como dentro de campo. E na temporada passada, o time teve uma melhora a partir de janeiro, mas ainda assim mostrava instabilidade. Ganhou bem do Napoli, ganhou bem do Paris Saint-Germain fora, depois perdeu do PSG em casa e tomou aquela virada do Real Madrid com o gol do Bellingham no último minuto. Essa temporada é diferente. Essa temporada, quando chega um jogo grande, Real Madrid, Dortmund, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, que foram jogos que eu acho que eu palpitei um pouquinho antes, eu sempre acho que um jogo grande, o que me surpreende é uma goleada. A não ser que seja uma goleada que o jogo está 1 ou 2-0 e depois dos 30 do segundo tempo saiam mais 2 ou 3 gols. Com 5-0, com 3 gols nos últimos 10 minutos, pô, o time foi todo pra frente, o time de Vikings se defende de qualquer jeito, se bem que os Vikings tinham lá a defesa de escudo, que era muito boa. Enfim, mas vocês entenderam, né? Se é uma goleada como o Barcelona construiu as goleadas sobre o Bayern de Munique e sobre o Real Madrid,
que desde o início o time é superior, embora contra o Bayern tenha tido maus 20 minutos, mas que o time é superior, que o time roda a bola, que o time acha espaço, que o time vai construindo a goleada no decorrer do jogo, isso me surpreendeu. Se tivesse sido goleada no finalzinho, porque os times não tinham mais o que perder, ficaram muito abertos para os contra-ataques do Barcelona, eu teria achado mais normal. Então isso me surpreendeu positivamente. Agora, que o jogo contra o Dortmund ia ser duro, contra o Atlético de Madrid ia ser duro, isso eu já esperava. Nos outros anos, é porque a fase do Barcelona convidava nos anos anteriores a pensar que ele vinha numa situação de inferioridade. Pô, de 2000 para cá, o Real Madrid ganhou o quê? 2 Champions, 2 campeonatos espanhóis, um Barcelona e um Atlético de Madrid, né? E o Barcelona ganhou o campeonato espanhol muito bem um ano, mas que se defendia bem, mas atacava mal. O Barcelona deste ano já tem mais gols do que o Barcelona que ganhou o campeonato espanhol na temporada inteira. Acho que tinham sido 101 gols, temporada 22 e 23, e nessa já tem 109. Então não é tanto pessimismo, é realismo. O time passou por uma má fase e está saindo dela. A minha visão desta temporada, por exemplo, de análise, de que o elenco é muito curto, eu mantenho. Na hora de decidir, não pode ter jogador machucado. Se o Barcelona tiver que jogar um mata-mata de Champions, Rafinha machucar, Lamine Yamal machucar, ter um Baldé suspenso, cara, ferrou. Porque os que vêm atrás são muito abaixo. Sabe assim, você não poder jogar com Rafinha e vai jogar com Firmino, você muda muito a característica. Olha quando o Lamine Yamal teve fora. Pô, você já pensou, você tem que defender daqui a pouco contra o Bayern de Munique, de novo. Você não tem um Baldé, vai gerar Martin. Muda muito, cara. O Barcelona tem, acho que, boas opções de reposição na defesa e no meio campo. No ataque, nas laterais e no gol, a diferença do Ter Stegen dos outros dois é muito grande e eu acho que isso vai fazer diferença, ou pode fazer muita diferença, caso os caras não estejam no momento decisivo da temporada. Se eles se mantiverem saudáveis e bem até o final, o time pode competir, especialmente na Champions, porque a Liga tem uma diferença importante de pontos. Mas é isso que eu acho, basicamente, tentando explicar o que não é um pessimismo, é quase que um realismo, porque o time realmente passou por um momento muito duro. E eu não sou de oba-oba, né? Não vou ficar aqui passando para vocês algo que eu não acho para ganhar um engajamento fácil. Então, eu não me considero pessimista, não. Me considero mais realista. No final das contas, apostar que o Barcelona perdia nos últimos anos era mais fácil ganhar do que perder, né? Acertar do que errar. Underrated Gil. É um Gil underrated. Com o retorno dos lesionados e alguns jogadores voltando a jogar bem, temos elenco suficiente? É basicamente o que eu disse antes. Não. Falta atacante reserva. E falta laterais reservas também. É isso. Os atacantes, o Ferran ainda para o Lewandowski, talvez. Mas Rafinha, Lamine e Yamal não tem minimamente substitutos. E também Hector Forte ainda não, mas esse eu acho que pode ajudar bastante. E Gerard Martin do outro lado está muito abaixo do Alejandro Baldé. Tem mais uma aqui do Dani Santos. Você comemora os gols do Barcelona? Sei como jornalista é imparcial, mas você grita em gols? Não, fico caladinho. Talvez quando é um jogo muito importante e tal, eu realmente vibro mais. Assim, final de temporada, semifinal de Champions, temporada passada, não lembro se eu comemorei ou não. Eu lembro que no Parque dos Príncipes não. Eu tava em algum dos, acho que 2 gols do Barcelona, eu tava assim meio que trocando bateria, arrumando equipamento e tal. Nem comemorei. Então acho que não. Eu não sou muito de comemorar. Eu sou um mau torcedor, tá? Eu sou mais de ficar quieto, assistir, sofrer em silêncio e depois, se ganha, eu fico muito feliz. Mas eu sou um torcedor muito introspectivo, por assim dizer. Don Jazz. Você disse que o Penha e o Chesney, escreveu Chesney corretamente, parabéns, que inveja, não consegui até hoje, são nota 6. O Ter Stegen é qual nota? Pô, aqui eu acho que talvez você me pegue, porque eu não lembro, eu lembro que eu comparei esses dois ao Courtois, e eu acho que eu falei que o Courtois era 9,5. Se o Courtois é 9,5, o Ter Stegen pra mim é 9. Se o Courtois é 9, o Ter Stegen pra mim é 8,5. O Ter Stegen é bem melhor com os pés que o Courtois, isso é um ponto muito importante para jogar no Barcelona, mas eu quero comparar goleiro, né? A função primária é defender. O Ter Stegen eu acho que faz menos defesas difíceis do que o Courtois nos últimos anos. Por mais que o Ter Stegen seja um muito bom goleiro, tanto que eu tô falando com uma nota 9, uma nota 8,5, meio ponto abaixo do Courtois. O Courtois em jogos grandes, para fazer defesas difíceis, tem sido absurdo, né? A final de Champions que ele faz em 2022 e também em 2024 é sensacional. Então, um pouquinho abaixo do Ter Stegen,
porque o Courtois nos últimos anos, o Ter Stegen na Champions 14 e 15, por exemplo, foi muito importante, em outros momentos também, mas um pouquinho abaixo do Courtois. E eu acho que com o Courtois ainda tem alguns mais ou menos no mesmo nível. Eu gosto muito do Maignan, do Milan, muito. Acho que é um goleiro de nível muito, muito alto mesmo assim, primeira prateleira. E o Courtois, o Oblak já esteve por ali, o Ter Stegen já esteve por ali, o Neuer já esteve por ali, e hoje para mim o Courtois é o melhor. Marcos Vinícius.23. Comecei a correr muito por seu incentivo. Obrigado, Marcelindo, você é inspiração. Abraços. Não tem pergunta, eu tô retweetando o elogio mesmo, mas pô, muito obrigado, Marcos Vinícius, e para mim essa é a parada de ser o tal do influencer. Para mim influenciar é influenciar gestos positivos, né? Que as pessoas começam a ter atitudes positivas e tal por conta do meu exemplo. Então, só de eu correr, falar alguma coisa com vocês aqui de corrida. Aliás, semana que vem é a meia maratona de Barcelona. Quem treinou, treinou. Quem não treinou, não treina mais. Hoje foi meu último treino. A última semana é basicamente só soltar um pouco a musculatura. Então, obrigado, Marcos Vinícius, e continua correndo. Preciso chegar a fazer uma meia maratona, até porque eu também nunca fiz. Vai ser a minha primeira e tô nervoso se eu vou conseguir ou não. Mas corre para se divertir, para soltar um pouco a cabeça, as pernas, para se desconectar ou para se reconectar. É legal. Se mexer é muito bom. Se mexam, gente. Façam alguma atividade física, por favor. Rui Gomes, underline. Fala, MB. Por encaixe de jogo, a Inter é o pior adversário da Europa para o Barça do Hans Flick? Eu acho que eu entendi onde você quer ir por aqui. Que o Barcelona se dá mal contra defesas fechadas e a Inter se fecha muito bem. E contra-ataca muito bem também, né? Então acho que sim, que a Inter é um adversário horrível. O Atlético de Madrid também, por encaixe de jogo do Barcelona. Se a Inter conseguir se fechar como ela se fechou contra o Barça em 2022, 23, 22, 23? Não, 21, 20, 22, 23, que o Barcelona cai na primeira fase, né? Cara, foram jogos que o Barcelona ainda faz 3 gols no Camp Nou, um 3-3, mas foram jogos que era quase impossível de entrar de tão bem que aquele time se fechava. Se a Inter mantiver aquele nível de concentração, e agora contra o Arsenal, eu tive no Inter e Arsenal 1-0 para a Inter, ela conseguiu também se fechar muito bem. O Arsenal cruzou naquele dia 46 bolas na área, teve mais de 15 escanteios, ou quase 15 escanteios, e não conseguiu criar nada. Se a Inter se defender assim, é o pior que o Barcelona pode ter. O melhor que o Barcelona pode ter é um time que jogue trocando golpes, porque hoje o Barcelona gosta muito disso, e normalmente se dá bem com isso, né? Time que marca muito à frente, que sobe muito. O Barça tem indo muito bem para trocação. Mas esses times que esperam fechadinhos, e a Inter é quem melhor faz isso, prejudicam muito mesmo. Ainda bem que isso aqui tá azul, senão eu tava muito tempo sem áudio. João Balbi. Tá conseguindo aproveitar algumas coisas de casa nesse momento? Cara, não fiz nada. Eu dei uma volta na Lagoa da Pampulha, coisa que eu nunca tinha feito, a volta da Lagoa, 18 quilômetros. Só. De resto, não fiz nada. Fiquei em casa. Meus pais estavam mudando de apartamento, então eu ajudei em mudança. E assisti futebol. Fiquei muito, muito quietinho. Pimentel, underline, filho, underline. O que acha de cartão por tirar a camisa ou chutar bandeirinha? Vai, Corinthians. Chutar bandeirinha, para mim, é inaceitável. Tá? Quando a bandeirinha tem a flâmula do adversário, é uma falta de respeito à instituição, ao escudo. O escudo é o que identifica um time, né? Se você tem um time de vermelho e aqui está o escudo do Internacional, você sabe que é o Internacional. Se está o do Atlético de Madrid, você sabe que é o Atlético de Madrid. Se está o do Liverpool, você sabe que é o Liverpool. O escudo é o que identifica um time de futebol. Para mim é uma falta de respeito muito grande, muito grande. E falta de respeito sempre é desnecessária. Você pode provocar de um outro jeito, existe uma provocação lúdica no futebol, você pode fazer de outro jeito. Você pode não provocar, que eu sempre prefiro, é o caminho que eu mais gosto no futebol sempre, que as provocações fiquem entre os torcedores e só. Mas chutar a bandeirinha, ainda mais um gesto violento, agressivo, causa depois um comportamento em cadeia nos torcedores que eu também acho que pode gerar violência, e uma violência mais perigosa do que um chute num artefato como uma bandeirinha simplesmente. Eu acho inadmissível, tá? Acho que quase que deveria ser para vermelho direto, porque para mim isso não deve ter espaço no futebol. O tirar a camisa eu acho menos. Eu entendo a parada do patrocinador e tal, então, tá bom, tem uma punição porque não pode. Mas de vez em quando tem uma mensagem por baixo que o cara queira passar e tal. Uma musculatura legal. Então, às vezes, tá tudo certo. Estou brincando. Eu entendo o lado do tirar a camisa e da punição pela exibição de marcas e tal, e um protocolo a seguir.
Então, beleza, tem uma punição, mas eu acho boba. O chutar a bandeirinha, para mim, é desclassificante. Não se pode ser desrespeitoso com uma instituição do outro lado que deve ser respeitada sempre. jvich.or011. Estevão no Chelsea, alguma opinião ou expectativa? Para ele vai ser bom só chegar em julho, né? Vai ser bom chegar já com a temporada começando, fazer a pré-temporada com seus companheiros e tal. Uma coisa que eu acho muito boa pro Estevão é que o Cole Palmer foi jogar no centro do meio campo e não mais como um ponta direita canhoto, porque senão competiriam e seria muito ruim pro Estevão. Enchendo o saco. Seria muito ruim pro Estevão competir com o Cole Palmer. Eu acho que é um jogador para chegar e jogar. O Chelsea tem contratado muitos jogadores para chegar, ser emprestado, vamos ver o que vai acontecer. O Estevão, para mim, é para chegar e jogar. O Madueke foi perdendo espaço, né? Começou bem a temporada, foi perdendo, entrou o Pedro Neto depois, é uma posição meio vaga por ali. Eu acho que ele pode chegar, e pela qualidade que ele tem, eu acho que ele vai chegar e assumir. Só se realmente a diferença de futebol brasileiro, de adaptação, ele sentir alguma coisa. Mas se não, acho que é um jogador para chegar e jogar. P. Henrique Cunha, algum palpite para o jogo do Galo e do Cabuloso? Eu assisti Atlético e Atlético e Cruzeiro e América. Foi América e Cruzeiro, o jogo foi na Independência. Eu não gostei muito de nenhum dos dois, tá? Assim, eles têm muita coisa para melhorar ainda. Jogos incompletos, início de temporada, é isso mesmo. O clássico entre os dois tinha sido horrível nos Estados Unidos, uma pancadaria sem nenhum tipo de sentido no primeiro e segundo jogo de pré-temporada. Enfim, desperdiçaram um jogo. Né? É um desperdício de jogo você fazer isso num jogo de pré-temporada. Então acho que são dois times que têm que melhorar muito. Eu não sei se tem alguém num estágio melhor que o outro nesse momento, não. Talvez o Atlético, porque o Hulk já está dando uma aceleradinha, um pouco melhor, mas é um clássico ainda inconclusivo para mim. Os dois times precisam melhorar muito para brigarem por alguma coisa. Se você vê o nível que o Corinthians está, Palmeiras, Flamengo, para Cruzeiro e Atlético chegarem lá, acho que ainda vão precisar Botafogo, né? Começa a temporada meio estranha ainda, porque começou bastante depois, mas pelo que mostrou no ano passado. Então acho que Atlético e Cruzeiro ainda vão precisar melhorar muito para brigar com esses. Agora, para brigar um pouco mais abaixo, até pela qualidade individual dos jogadores, vão acabar brigando na primeira metade da tabela, pelo menos. Mas para brigar mais em cima, do quinto para cima, por exemplo, eles ainda precisam melhorar bastante. Está no início de fevereiro, vamos ver. PH17. MB, o Flamengo é favorito para ganhar o Brasileiro esse ano, na sua opinião? É um dos, né? O Flamengo e o Palmeiras acho que são times que sempre vão estar ali. Pela consistência que eles já construíram nos últimos anos, pelo nível de investimento, pelo plantel, pelo bom técnico que aparentemente o Felipe Luiz é e será. É um dos favoritos, sim, não é o grande favorito, porque eu acho que não tem um grande favorito, não tem um time muito destacado em relação a outros, mas o Flamengo é um dos favoritos. Luedi Costa. Qual a sua lembrança de futebol mais antiga? Tive que lembrar. Cara, eu acho que é Copa de 90. Eu sou de 86, então Copa de 90 eu tinha 3 para 4 anos, mas eu lembro de eu chegando na casa da minha avó e meu tio Emerson tá com uma camisa da Alemanha, muito irritado pela Alemanha ter sido eliminada. Assim, vermelho. O Beckler é alemão, né? Esse meu sobrenome. Então, a parte da família da minha mãe se parece fisicamente muito com o estereótipo do alemão, grandão, muito, muito brancos e tal. Meu tio Emerson tava bastante vermelho, assim, com raiva. E depois eu lembro um domingo de manhã também, eu indo para lá. Pô, eu tinha nem 4 anos, então eu lembro muito pouco. Mas eu lembro de eu chegar, aparentemente depois do Argentina 1-0 Brasil, e tá todo mundo muito triste e tal, e ver alguma coisa na televisão dos lances. Assim, ver alguma coisa na televisão. Eu tenho essa lembrança que eu não sei se eu construí ou se ela realmente existiu. Mas talvez as minhas duas primeiras lembranças sejam essas, de antes de 4 anos de idade, a Copa do Mundo de 90. E eu lembro, em 92, Cruzeiro jogando Supercopa com Renato Gaúcho e tal, a parada das fitinhas. Né? Na década de 90 os jogadores tinham mullet, cabelo mais longo, e aí o Renato Gaúcho, o Roberto Gaúcho também colocava uma fitinha aqui no rosto. Disso eu lembro bem, das fitinhas de 92, Supercopa, e eu ouvindo um jogo no rádio, minha mãe passando roupa, meu pai estava na faculdade em 92, e o Cruzeiro ganhou, o Cruzeiro acho que deu 2 goleadas na Supercopa de 92, uma de 7-1 e uma de 7-0. Eu escutava jogo, e na Itatiaia aqui os gols são reprisados no intervalo. E eu falava com minha mãe, mãe, outro gol, outro gol, outro gol. E ela falava, não, filho, é replay, porque era no intervalo. Eu falava, não, é outro gol mesmo. E realmente, porque eram tantos, eu ia tantas vezes a minha mãe falar que era gol, que ela não acreditava que era tantos gols assim. Então isso já era 92, eu já tinha 6 anos talvez.
E aí eu tenho essa lembrança que essa realmente, se for perguntar pra minha mãe, ela fala, realmente, isso aí aconteceu. As da Copa de 90, talvez eu tenha construído. Pô, as últimas 4 vai bater 1 hora, hein? Vocês fazem a favor de deixar like aqui. 1 hora pra vocês. Lucas Egílio, fala MB, se o City passar do Real Madrid, será considerado zebra? Os dois estando inconstantes, tira isso. Eu não acho o Real Madrid tão inconstante, tá? Assim, o Real Madrid chegou a ganhar 8 jogos seguidos. Acho que o Real Madrid está inconstante nos jogos grandes. Ainda líder do Campeonato Espanhol. Tem 4 pontos mais que o Barcelona, por exemplo. Nem compara com a instabilidade do Manchester City, que chegou a ganhar, acho que 2 jogos em 13. E que tomou 5 do Arsenal, que tinha tomado 4 do Tottenham. Nem compara. Tomou 4 do Paris Saint-Germain. É muito diferente a instabilidade de um e do outro. O Real Madrid tem muitas lesões, tem algumas incertezas, essa insegurança da defesa, nos jogos grandes não tem funcionado, foi goleado pelo Barcelona 2 vezes. O Real Madrid tem as suas coisas dessa temporada, mas no grosso da temporada, por assim dizer, o Real Madrid não está indo mal não. Está classificado para a semifinal da Copa do Rei, na Liga dos Campeões tem esse playoff, se passar fica na mesma condição de todos os outros, e é líder do Campeonato Espanhol. É muito diferente do Manchester City. Para mim, sim, seria muita zebra se o Manchester City passasse. Nicolas Yamamuro. O que faz Flick poupar pouco Lamine Yamal, mesmo o jogo estando ganho às vezes? Pô, eu às vezes fico estressado, pensando que o Lamine pode machucar à toa. Acho que é o que você quer dizer também. Talvez porque ele é muito novo, né? A juventude tem um físico que ainda faz com que ele possa aguentar mais minutos em campo e tal. E acho que o Lamine também já tem alguma coisa de jogar se poupando. Não é um jogador que corre em bola que não tem que correr e tal. Acho que ele já tem, o que é também muito bom para ele, essa capacidade de, durante os jogos, ir se preparando para durar mais tempo nas partidas em campo. Vitor Franca, tem alguns atos aqui. E aí, MB? O Barça pretende fazer um campo retrátil igual ao Real? Fala sobre o que eles querem melhorar. Acho que é mais teto retrátil que fala, né? Porque é o teto que abre e fecha do estádio e não o campo. Ah, não, talvez seja campo. Enfim, vou falar das duas coisas, mas acho que você perguntou uma coisa e eu achei que você estava perguntando outra. Não, o campo do Camp Nou não vai sair, do Real Madrid desce, né? Para que outras coisas sejam colocadas em cima para outro tipo de evento. Isso não vai acontecer no Camp Nou. O campo também não vai sair do estádio, como sai, por exemplo, do Schalke 04. O campo vai ficar lá, porque vai ter boa iluminação e tal, para receber sol. Também vai ter as placas solares que são colocadas ali. Para o gramado tá sempre bom. E teto também não. O Camp Nou é aberto hoje, só uma parte da tribuna era fechada. O Camp Nou vai ser coberto, tipo é o Maracanã, o Mineirão, mas não vai ser fechado igual é o Santiago Bernabéu. Se chover, não molha o campo. No Camp Nou vai molhar o campo, mas vai molhar menos a arquibancada. A parada, então nisso tudo Santiago Bernabéu ganha do Camp Nou. O Camp Nou vai ser maior, vai ter 15 mil lugares a mais, ou 20 mil lugares a mais que o Bernabéu, então vai caber mais gente, mais assentos VIP, então o Barcelona vai arrecadar mais com isso. E o entorno do Camp Nou é bem mais legal. Aí, pô, me desculpe, Santiago Bernabéu é um prédio, uma área nobre de Madrid, mas é um prédio, é um edifício. O Camp Nou tem uma esplanada, tem uma área de convivência, tem uma área para o torcedor, sem ser dia de jogo, poder aproveitar ali outras atividades dentro do estádio e tal, dentro da área do estádio, para os vizinhos aproveitarem um equipamento para a cidade. Então, realmente, o entorno do Camp Nou já era assim antes e vai ser melhorado. E o Santiago Bernabéu não, pela característica urbana mesmo, né? De Madrid, onde ele foi construído, e o Camp Nou em Barcelona. O Santiago Bernabéu está na Castelhana, em Madrid, está numa área muito nobre de Madrid e tal, então realmente assim, ele ocupa ali uns quarteirões, fechado. E o Camp Nou está no bairro de Les Corts, que é um bairro mais residencial em Barcelona, então que se havia mais espaço para construir esse estádio mais amplo. Realmente eu acho, e não são muitos estádios da Europa que tem isso que o Camp Nou tem. Eu acho isso muito legal no Camp Nou, dá realmente muita vida para o estádio sem ser dias de jogos. E para finalizar, Walter Neto. MB, qual camisa você acha mais bonita da história do Barça? As que eu acho mais bonita são as que são meio azul, meio grená. A de 98 e 99. Na verdade, a de 99 e 2000. A do ano do centenário. Ela foi lançada pro centenário, que era em novembro de 99. A de 2008, 9 depois. Né? Quase 10 anos depois o Barcelona fez uma igual, que ganhou o triplete com o Guardiola. E a desse ano. Eu acho a desse ano muito bonita. Eu gosto muito. Inclusive de não ter um patrocínio escrito, mas de ser aquela medalha do Spotify. Eu gosto muito da desse ano também. Os tons também eu gosto. O tom de azul, o tom de grená. Os detalhes em dourado eu acho bem legal. Que é mais ou menos copiando a de 99 e 2000. Então, essas são as que eu gosto. Eu gosto mais do que as listradas. Eu gosto as divididas, azul e grená, as mais legais. Meu povo, é um dos maiores Beckler Responde da história. 1h05. Então, vocês façam favor de aproveitar o final de semana agora. Se você está assistindo isso sábado doidão, melhor ainda.
Pode deixar um comentário aqui falando tanto de doido que você tá. E se você ainda não tá doido, vai ficar. Vai ficar doido a partir de agora, porque já é sexta-feira de tarde. Quem trabalha sexta é desorganizado. Já não devia nem estar no escritório fazendo isso, ou na escola, ou fazendo qualquer atividade que não seja perder o juízo. Então vai aproveitar o final de semana de vocês. Muito obrigado para quem ficou aqui por mais de uma hora fazendo companhia. Eu volto domingo, pós Sevilha-Barcelona, com análise do jogo. Não vou fazer de Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Madrid Atlético, porque eu vou estar viajando no momento. Mas depois de Sevilha e Barcelona, eu venho aqui falar com vocês da rodada do Campeonato Espanhol. Valeu, gente. Vai aproveitar o final de semana de vocês, hein? Até mais.